E estou muito grato a Deus por essa oportunidade que o Senhor Ele nos concede, né? Que Deus continue abençoando o irmão César, diácono César, né? E a sua esposa de uma forma especial, e que o nome do Senhor seja glorificado. Hoje aqui está uma igreja, né, irmão César? Tá bom demais. Maravilha dos céus. E sempre, irmãos, é um prazer, por mais que a gente fique com aquele frio na barriga, porque pregar a palavra de Deus é uma responsabilidade que pesa, né, sobre os ombros daqueles que assim anunciam a poderosa palavra do Senhor. Mas nessa manhã eu quero convidar a todos, em nome de Jesus, a meditar junto comigo em uma referência bem conhecida da igreja, de todos nós, segundo o livro dos Reis, capítulo 20, será a referência que nós iremos pensar um pouco nesta manhã. E com certeza o Senhor Ele vai usar de misericórdia para com a nossa vida. Amém? Você que está no seu lar, fique atento à leitura da palavra de Deus nessa manhã. Diz assim a poderosa palavra: por esse tempo Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá, você não vai escapar. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Antes que Isaías tivesse saído do pátio central, a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: volte e diga a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai: ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Eis que eu vou curá-lo, e ao terceiro dia subirá à casa do Senhor. Aleluia. Amém. Aleluia. Somente esses 5 versículos, para em poucos minutos, irmãos, meditarmos aqui nesta referência. O capítulo 20 do segundo livro dos Reis é um dos capítulos mais conhecidos de todos nós. Quem nunca ouviu, né, uma mensagem baseada aqui nessa história a respeito do rei Ezequias, e também essa referência ela é usada para composições de louvores, né, de hinos que exaltam o nome do Senhor. Então é muito conhecido essa referência bíblica. Mas esses últimos dias, irmãos, algo me chamou muito a minha atenção, exatamente nessa referência. Porque nós estamos aqui a se referir de um homem de Deus, de um servo do Senhor, que servia a Deus de uma forma especial, fielmente, adorando Deus o Todo-Poderoso. E quando a gente começa a ler e a meditar a respeito desse homem, a gente vai perceber que o rei Ezequias, ele é filho de Acais. E a gente, quando lê a respeito de seu pai, a gente vai perceber, meus amados irmãos, que o pai de Ezequias, que foi Acais, foi um rei que totalmente andou fora dos padrões e da vontade do Senhor, o Deus de Israel. Se a gente ler a Bíblia, a gente vai perceber que o rei Acais, ele se entrega a todo tipo de idolatria. A Bíblia, ela vai nos informar, irmãos, que o rei Acais, ele queima os seus filhos no fogo, oferece em sacrifícios a deuses que não eram o Deus de Israel. Aleluia. A poderosa palavra de Deus vai dizer que ele fecha o templo em Jerusalém, ele paralisa o culto ao Senhor, enfim, ele introduz para dentro do povo de Deus, dentro da cidade de Jerusalém, a idolatria e tudo aquilo que não agradava ao Senhor, Deus de Israel, Deus Todo-Poderoso.
E a gente vai perceber, meus amados irmãos, que o rei Acais, ele desobedece a Deus. E por consequência da desobediência, nações vizinhas à terra de Israel se levantam contra o povo do Senhor. Aleluia. Diácono César, nós que lemos a Bíblia Sagrada, a gente vai perceber que dentro do período do reinado de Acais, o Império Assírio se levanta de uma forma poderosa, conquistando várias nações. E o reino de Acais agora, ele é subjugado debaixo da autoridade do Império Assírio. Então, irmã Karine, irmãos, aqui nessa manhã, a situação era difícil, a situação era amarga, porque por causa da desobediência do rei Acais, veio então as consequências sobre todo o povo de Deus que estava em Jerusalém. Mas o fato, irmãos, é muito interessante. Isso me chama a atenção, porque o período do reinado de Acais, ele finaliza. O rei Acais, ele morre. E quando ele morre, quem assume o trono é exatamente o seu filho, o sucessor do trono, o rei Ezequias. E Ezequias agora sobe ao trono em Jerusalém. Mas o comportamento do rei Ezequias vai ser um comportamento diferente. Ele agora, quando assume o reino, uma das suas primeiras obras que ele vai fazer é estabelecer o culto ao Senhor mais uma vez. O templo que foi fechado por causa da desobediência de Acais, o rei Ezequias agora, ele abre o templo. Aleluia. Ele ordena que os sacerdotes, os levitas, se consagrem ao Senhor, reabra novamente o templo, consagra o templo e dê mais uma vez início o culto e a adoração ao Deus, o Todo-Poderoso Deus de Israel. E a gente vai ver, meus amados irmãos, a partir do capítulo 18 do segundo livro dos reis, a gente vai ver que o rei Ezequias, após assumir o trono, ele passa, irmão César, a trazer um grande avivamento dentro ali do seu período, porque ele vai iniciar uma grande reforma, um grande avivamento. Ele vai arrancar toda a idolatria, ele vai fazer com que os sacerdotes, eles sejam consagrados ao Senhor, os levitas, e mais uma vez, a adoração a Deus, o culto ao Senhor, é iniciado mais uma vez nos dias do rei Ezequias. A Bíblia Sagrada, ela vai nos informar que o rei Ezequias foi um rei poderosamente abençoado por Deus, porque diz a Bíblia que ele seguiu ao Senhor de todo o coração, a ponto da Bíblia fazer um comentário a respeito dele, que depois dele não houve igual e nem semelhante a ele, e nem antes, porque se entregou totalmente a obedecer e a adorar o Deus de Israel. Mas o fato, irmãos, é que por causa da desobediência do seu pai Acais, o Império Assírio estava então subjugando o povo do Senhor. Isso é que me chama a atenção aqui nessa manhã. Porque quando o rei Ezequias assume o trono, ele assume, Diácono César, de uma forma especial, mas ele assume o trono debaixo de ameaças do Império Assírio. E a qualquer momento, o Império Assírio poderia então invadir Jerusalém e destruir ali aquela nação. É tanto, irmãos, que dentro do período do reinado do rei Ezequias, a gente sabe que o reino de Israel, ele foi dividido em dois reinos, e dentro desse período, o reino norte já havia caído pelas mãos exatamente do Império Assírio. Então uma forte ameaça estava vindo sobre Jerusalém, mas estava ali um homem de Deus que decidiu obedecer ao Deus dos céus e seguir os seus mandamentos. Olha como é interessante a Bíblia Sagrada. Aleluia. E eu fico, irmãos, igual um menino quando eu estou meditando na palavra. Aleluia. Fico muito feliz, porque a gente percebe dentro da Bíblia, Diácono César, que o rei Ezequias era um servo do Senhor, um homem de Deus, que reabriu o templo, que trouxe um grande avivamento,
que realmente serviu ao Senhor com alegria. Mas é exatamente no capítulo 20 que lemos aqui nessa manhã, é que me chama a atenção, porque dentro de tudo isso, dentro desse período, dentro desse avivamento que o rei Ezequias, ele trouxe, é que a Bíblia, no capítulo 20, versículo 1, a poderosa palavra de Deus, ela vai dizer assim: olha, naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente. E a poderosa palavra de Deus, ela vai nos informar que Deus, ele aquece o coração do profeta Isaías para ir até o rei Ezequias, para levar uma palavra. E não era uma palavra, irmão César, de consolo, foi uma palavra dura, foi uma palavra que talvez fosse eu e você, nós íamos se desesperar, porque Deus aquece o coração do profeta Isaías e manda o profeta Isaías ir até o rei Ezequias a dizer: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque certamente morrerás, não viverás. Meu Deus do céu, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então o negócio agora fica um pouco estreito, porque quando o rei Ezequias ouviu essa palavra, põe em ordem a tua casa, e aí muitos de nós, até muitas das vezes, confundem, chega a dizer que o rei Ezequias estava em pecado, e o rei Ezequias não estava em pecado. Lembre-se que o rei Ezequias era um homem de Deus, que obedeceu a Deus, mas o profeta Isaías vai até lá e diz: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa. Olha como isso aqui é interessante. Mas irmão Judevan, o que significa põe em ordem a tua casa? O fato é, meus amados irmãos, que o rei Ezequias, ele se interessou tanto em trazer aquele grande avivamento dentro do povo de Deus para o bem da nação, que ele se esqueceu de gerar uma descendência para subir ao trono quando ele partisse ali da face da terra. E por isso agora, ele enfermo, Deus usa o profeta Isaías para ir até ele e dizer: põe em ordem a tua casa, se prepara, organiza alguém para subir ao trono mais uma vez, porque a descendência de Davi não pode parar aqui. Santo Deus. Oh, glória a Deus. E é interessante a presença do Senhor aqui nessa manhã, que fala aos corações de uma forma poderosa a você, meu amado ouvinte. Porque quando o rei Ezequias ouviu essa palavra, ele vai fazer algo interessante. O que é que a Bíblia diz que ele faz? Ele toma uma atitude. E a atitude do rei Ezequias é interessante e nos chama a atenção. O que é que ele vai fazer? A poderosa palavra de Deus, irmã Karine, ela vai dizer que o rei Ezequias, ele volta o seu rosto para a parede, e ele faz uma oração, aleluia, e a oração de Ezequias durou no mínimo ali, ou no máximo, 30 segundos, ele diz assim: Senhor, lembra-te de que eu andei na tua presença, louvado seja Deus, Aleluia. e que eu te servi com um coração puro, com um coração íntegro. Olha, irmãos, essa oração de Ezequias, que foi muito rápida, ela foi tão eficaz, que o Deus do céu, que está sentado no trono, ele não permitiu que nem o profeta Isaías saísse do palácio de Ezequias. A Bíblia diz que quando o profeta, ele ia passando no pátio do palácio, Deus bradou no coração do profeta Isaías, dizendo: olha, retorna até o meu capitão do meu povo, e diz assim: assim diz o Senhor, eu ouvi a tua oração. Aleluia! Oh, glória! E diz mais para ele que eu não ouvi apenas a sua oração, eu vou curar ele dessa enfermidade. E não vou só curar ele dessa enfermidade, eu vou acrescentar 15 anos de vida a ele. Aleluia. E não vou só dar
mais 15 anos, mas também eu vou livrar Jerusalém e o reino dele das mãos do Império Assírio. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória. E é interessante, irmãos, Glória a Jesus. que o profeta Isaías ele diz assim: olha, rei Ezequias, para nós finalizar aqui nessa manhã, Aleluia. daqui a 3 dias tu vais subir à casa do Senhor. E para tu saber que Deus está nesse negócio, né, no nosso linguajar, eu vou te fazer uma proposta. O que é que tu quer? Tu quer que o relógio do teu pai Acais, ele adiante 10 graus aí na sombra, ou que ele retorne? O rei Ezequias disse assim: olha, para ele proceder 10 graus é muito fácil, mas eu quero que ele retorne 10 graus, aí eu vou saber que Deus está nesse negócio. E como Deus estava ali no controle, a poderosa palavra de Deus em Isaías capítulo 38 vai dizer que o Senhor, meu Deus do céu, retrocedeu o relógio de Acais 10 graus. Bendito seja o nome do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. E a gente vai perceber que mesmo nessa palavra, o Senhor cumpriu a sua palavra. Porque quando Senaqueribe quis humilhar o Deus de Israel, quis destruir Jerusalém, o Senhor cumpre a sua palavra que ele falou a Ezequias. Oh, glória. Deus envia apenas um anjo e numa madrugada mata 185 mil e acabou. Bendito seja o nome do Senhor. Meu amado ouvinte, nessa manhã, você que está ouvindo essa palavra, essa reflexão, Glória. eu já quero finalizar a minha oportunidade. Deus está atento ao seu clamor. Deus está atento à sua oração. Assim como ele estava atento à oração de Ezequias. Porque, irmão César, Deus estava tão atento à oração do seu servo que acrescentou mais 15 anos. Irmã Karine, irmãs aqui presente, irmão, Santo Deus. dentro desses 15 anos, o rei Ezequias teve a oportunidade de gerar um filho para que subisse ao trono para reinar em Jerusalém. Aleluia. E no capítulo 21 a gente vai perceber aqui do segundo livro dos reis, capítulo 20, versículo 20, capítulo 21, versículo de número 1, a gente vai ver o filho do rei Ezequias, ou seja, Deus deu mais uma oportunidade para o seu servo, né? Glória a Deus. É por isso que nessa manhã, nós estamos anunciando essa palavra para dizer uma coisa a você, meu amado ouvinte, que Deus está te dando mais uma oportunidade, Aleluia. mais Santo uma, Deus. mais uma oportunidade. Glória. Talvez você já foi alguém que pregou, que louvou, que foi realmente um vaso, um instrumento usado por Deus. E hoje a situação está um pouco meio difícil, afastado, distanciado, com saudade da presença de Deus. Mas fica aqui para você o exemplo da oração de Ezequias. Lembra, Senhor, lá no passado, quando eu andei em tua presença. Aleluia. Até a gente lembra da vida da gente mesmo. Eu passei pelo menos um período de aproximadamente há 3 anos afastado da presença do Senhor, e eu sentia saudade. Bendito seja o nome de Deus, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. E muitas vezes eu me lembrava, quando a gente pregava, eu dizia: Senhor, lembra de mim, Jesus. Por isso, nessa manhã, essa palavra, ela vai ao teu coração. E com toda a convicção que eu tenho, eu sempre digo isso, que o Espírito de Deus não se engana. E a palavra de Deus, ela não falha. Nessa manhã, Deus está te alcançando, no nome de Jesus. Glória a Deus. E tu vai receber forças para retornar para a presença do Deus, o Todo-Poderoso. Porque o projeto de Deus sobre a tua vida é muito grande. É muito grande. Por isso, meu amado ouvinte, em nome de Jesus, que essa palavra, ela fique penetrada no teu coração. No nome
de Jesus. Eu aqui já quero agradecer a oportunidade, porque já tomei muito tempo. E que Deus em Cristo abençoe os irmãos de uma forma especial, em nome de Jesus. Amém.